Fala galera, professor Ramon Gadelha, para a gente dar início a um conteúdo muito importante para as suas provas, para a sua vida, que é genética molecular. Galera, daqui para frente a gente vai precisar aplicar muitos conceitos que a gente vai trabalhar aqui em genética molecular para que você possa ter uma compreensão muito mais completa do que a gente vai ver ao longo do curso em biologia. Então fica ligado em cada detalhe, aproveita bem para pegar essa base de genética para que você consiga desenvolver todas as questões que vocês se depararem daqui para frente. Quando eu digo que é importante, não é importante apenas para a sua prova não, é importante para a sua vida, galera. Como é que um antibiótico ele age? Como é que um antiviral ele atua? Tudo isso depende sim de conhecimentos voltados para cá, para a genética molecular. Então esse conteúdo que a gente vai ver depende, obviamente, de uma base associada aí a você ter uma compreensão da estrutura molecular de um DNA e de um RNA. E aí eu convido você a assistir primeiro a aula de ácidos nucleicos, se você não assistiu ainda. Mas caso você já tenha assistido, vem comigo, vamos dar continuidade para a gente poder fazer uma retomada breve, revisãozinha dessa estrutura que é essa moléculazinha aqui chamada de DNA, o ácido desoxirribonucleico, a molécula da vida, a molécula da hereditariedade. Galera, quando a gente fala em ácido nucleico, em DNA, a gente precisa lembrar que o DNA, de uma forma geral, ele é formado por uma dupla fita, dupla hélice, ou seja, essa dupla fita ela fica aí, né, toda enroladinha, né, espiralizada, e a gente tem esse formato aí helicoidal. Lembrando que o DNA ele é formado por um conjunto de nucleotídeos, que vai ter sempre uma base, uma pentose e um fosfato. E o que vai variar, na verdade, né, no caso do DNA, são as bases nitrogenadas. E a gente viu que existem 4 bases possíveis, 2 púricas e 2 pirimídicas. Quais são as púricas, Ramon? Tá aqui, ó, galera. Vou botar aqui ela de azulzinho, ó. A gente tem as bases A e G. Essas são as bases púricas, adenina e guanina. Quando a gente vê um A, lembra, isso aqui na verdade é uma base ligada a uma pentose ligada a um grupo fosfato. Só que a gente representa apenas pela base, porque é ela que vai diferenciar. E aí sempre a gente também precisa lembrar que a adenina vai estar ligada a uma base complementar. Quem é? É a timina. E guanina sempre vai estar com a citosina. Agnaldo Timóteo, Gal Costa, sempre seguindo essa regrinha. Onde essas interações que acontecem dos nucleotídeos que compõem uma fita com os nucleotídeos que compõem a outra fita são interações chamadas de, tá aqui ó, pontes. São as pontes de hidrogênio. E o que vai conectar um nucleotídeo a outro da mesma fita, aí essa interação que vai acontecer aqui entre um e outro é chamado de ligações ou pontes. Bota aqui, ó, ligações fosfodíester. Então, cuidado para não confundir, porque o que a gente está vendo aqui, a gente vai precisar utilizar mais para frente. Então, nucleotídeos de fitas opostas, a gente tem pontes de hidrogênio. Nucleotídeos da mesma fita, ligações fosfodíester. E aí a gente precisa também lembrar que uma fita, ela é exatamente o oposto da outra. Elas são chamadas de fitas antiparalelas. Se eu der um zoom aqui, ó, galera, a gente vai ver, ó, base, pentose, fosfato. Base, pentose, fosfato, base, pentose, fosfato. E isso vai se repetindo. Ligações da mesma fita, ligações fosfodíester. E observa do outro lado. Base, pentose, fosfato, base, pentose, fosfato. Isso vai se repetindo. E as ligações entre nucleotídeos de fitas, né, opostas, a gente tem as ligações ou pontes de hidrogênio. Qual é o detalhe que eu também queria chamar a atenção? Que de um lado o fosfato, a pentose está voltada para cima, aqui eles estão voltados para baixo. Ou seja, de fato elas são antiparalelas. E se eu der um zoom aqui, ó, a gente vai perceber o seguinte, que o carbono da pentose, lembra que é uma pentose, então tem 5 carbonos. Eu tenho aqui o carbono 1, 2, 3, 4, 5. O carbono 5 é o carbono que está ligado ao fosfato em cima. Aí a gente chama esse terminal de terminal 5'. E o carbono que está ligado ao fosfato embaixo, pela ligação fosfodiéster, é o 3'. Então eu sempre vou ter aqui ó, em cima o 5' e embaixo o 3'. Se a gente for para o nucleotídeo lá de baixo, galera, a gente vai ter aqui, ó, esse é o 5', ok?
Mas o carbono que está livre para fazer uma próxima ligação fosfodiéster é justamente o 3' Por isso que esse terminal é chamado de terminal 3'. Então a gente sempre vai ter um terminal que é chamado de 5', tá ele aqui, ó, 5', e lá embaixo vai ser o que, Ramon? Vai ser o 3'. Como elas são antiparalelas, uma está para cima, a outra está para baixo, o que acontece? Se aqui é 5, aqui é 3. Se aqui é 3, aqui é 5. E aqui? Aqui vai ser 3. Ou seja, elas são exatamente uma o oposto da outra, tá? E a gente vai precisar ter esse conhecimento aqui, galera, do sentido aí das fitas para poder aplicar nos processos associados à genética molecular daqui para frente, beleza? Então, Ramon, eu não entendi muito bem essa aula aqui. Isso aqui, na verdade, galera, é uma retomada de ácidos nucleicos. Então, para você ter mais detalhamento, aí eu convido mais uma vez a você voltar para ácidos nucleicos, tá dentro de bioquímica, para que você possa ter um aprofundamento. Caso você já esteja afiadinho aí, já esteja aí com a base maravilhosa, aí vem comigo que a gente vai começar a aprender agora tudo que envolva aí genética molecular. A começar, galera, para a gente entender o que é esse dogma central da biologia. Galera, de uma maneira geral, vamos pensar assim, em 99,9% dos organismos, certo? E aí a gente vai tirar os vírus dessa situação, porque para muita gente os vírus não é considerado um ser vivo, para outros sim. Enfim, existe uma discussão muito grande. O fato é que existem vírus que são de RNA, apenas RNA. E aí esses caras, por enquanto, não interessam pra gente, por enquanto. Mas, para a grande maioria dos seres vivos, a molécula base aí é o DNA. É o DNA que a gente vai herdar de papai e de mamãe. E isso, obviamente, é um processo de reprodução sexuada. Mas quem faz reprodução assexuada, ele consegue se autoduplicar, sem problema nenhum. Mas, galera, o que é que eu tô querendo dizer isso pra vocês? Que o DNA, essa moléculazinha aqui, ó, ela é a base da hereditariedade, ela é a base da expressão das nossas características. Tudo que a gente tem no corpo da gente depende do nosso DNA, do nosso DNA. E o que é que acontece? O nosso DNA, ele passa por um processo que a gente chama de duplicação. Ramon, para que o DNA se duplica? Galera, olha para cá. Imagine que isso aqui fosse um DNA, ele duplicou. Para que ele está se duplicando? Para que ele está fazendo uma cópia? Para poder o quê? Se dividir. Então, esse é o objetivo da duplicação. Então, ele se duplica para poder se dividir. Tá, Ramon? Dividir o quê? Dividir a célula, galera. Então, por exemplo, a gente foi crescendo porque as nossas células foram se dividindo. Imagine se o DNA não se duplicasse. Toda vez que ela se dividisse, o DNA fosse partido ao meio. Ia chegar numa fase que a gente já não teria mais para onde correr. Então, obviamente que antes de dividir, ele precisa se duplicar. Só que tem um detalhe. O DNA é uma molécula mas tão importante, que esse cara ele fica guardadinho, escondidinho dentro de uma carioteca, dentro de uma membrana protetora. Essa membrana protetora, né, é o que garante aí a formação, esse revestimento que a gente chama de núcleo, certo? Então, em organismos eucariontes, como é o nosso caso, nós temos um núcleo protegendo o DNA. E ele fica lá guardadinho, de boa. E ele não vai, obviamente, se aventurar, botar a cabecinha para fora, porque senão vem uma radiação, modifica ele, aí lascou tudo. Então ele fica lá guardadinho. Quando ele quer expressar uma característica que está codificada nesse DNA, o que ele faz? Ele vai sair? Não. Ele cria uma cópia dele, uma cópia de um gene, de uma regiãozinha do DNA, que é capaz de expressar mais na frente uma proteína. Ramon, como assim? Galera, o cabelo da gente, por exemplo, é uma proteína. Para essa proteína ser produzida, tem que ter um comando genético. Quem é que tem esse comando? O DNA. Só que o DNA que sai para expressar isso, não. Ele produz uma cópia que a gente chama de RNA. Então, o RNA nada mais é do que uma cópia de um gene, de uma regiãozinha do DNA capaz de expressar alguma informação genética importante. E esse RNA, galera, esse processozinho aqui, ó, essa etapa 2, a gente chama ela de transcrição. Eu fiz uma transcrição daquela informação genética, beleza? Em alguns casos, em alguns genes, tá? E eu estou falando de organismos eucariontes, tá? Procarionte não vai ter isso que eu vou falar agora. Em eucariontes, alguns genes, eles possuem regiões que elas foram transcritas, mas que elas não deveriam estar ali. E aí elas precisam o quê? Ser tiradas dali. Essas regiõezinhas que eu coloquei aqui na cor vermelha, elas se chamam introns, tá? Introns. E esses introns, eles precisam sair daí. Ou seja, a gente precisa tirar aquilo que não presta. Ramon, como é o nome desse processo? A gente chama isso de
splicing. O que é o splicing? Splicing é você cortar e depois costurar. Por que, Ramon, a gente corta? Porque aquela região ali, ela não vai ser, ou ela não pode ser decodificada. Então ela precisa ser retirada. Como é o nome disso? Splicing. Tira o que, Ramon? Os intros. A gente volta a falar sobre isso. Então eu tenho aqui o amadurecimento do meu RNA, que a gente chama de pré-mensageiro. Esse pré-mensageiro passou por um amadurecimento, pelo splice, número 3. E agora eu tenho um RNAzinho agora, maduro, perfeito para o quê? Para poder ser traduzido em uma proteína. Então veja, a proteína, eu dei o exemplo do cabelo. A queratina é uma proteína, mas para ela ser formada teve que ter o quê? Uma informação genética que dissesse, ó, proteína, eu preciso, para formar essa proteína que eu preciso do aminoácido tal, eu preciso desses ingredientes. Ok, para formar a proteína. Mas os ingredientes que esse cara está comandando aqui, veio de onde? Veio de uma mensagem prévia, que precisou passar por um amadurecimento, e essa mensagem prévia veio de onde? Veio do DNA. Então é o DNA que é o pontapé inicial. Por isso que esse cara precisa estar guardadinho, porque ele sofrer qualquer mudança aí pode prejudicar como um todo. Vou dar um exemplo, fazer uma analogia aqui para você entender. Galera, eu vim de uma família onde a gente tem vários dons, né? Humildemente falando, um deles é o dom da cozinha, né? Na nossa família tem grandes chefes, né? Uma gastronomia que veio, né? O nome Ramon Gadelha, Gadelha é um nome espanhol, né? E lá na Espanha a gente tem uma derivação de uma comunidade, né? Muito ali voltada ali próxima à Itália também, né? Então nossa família tem muitos especialistas em massas, em doces, e aí a gente sabe que, né? A gente herdou um livro muito grande do meu tataravô, seja muito bem lembrado, né? Sempre muito emocionante lembrar dele. E a gente herdou dele um livro que eu titulei como Masterchef Ramon. Né? O nome desse meu tataravô também era Ramon. Galera, deixa de besteira, tô falando besteira pra caramba. Mas presta atenção, que é uma analogiazinha que vai funcionar, veio, presta atenção. Imagine que esse livro de receita, isso aqui é tudo que eu falei, conversa, a gente não veio de uma família de grandes chefes, tá? Embora eu goste ali um pouquinho de cozinhar, às vezes me meto a cozinhar alguma coisa, mas o fato é que, imagine se eu tivesse aqui um livro de receita. Galera, se é um livro que ele é muito importante para a família, ele traz todas as informações, características ao longo das gerações, ou seja, características hereditárias, faz sentido eu estar saindo com esse livro por um canto por outro? Não, por quê? Porque pode vir alguém roubar ou então eu perder, enfim, lascou, perdi. Todas as informações que a gente herdou. Então, esse livro aqui, ele fica guardado dentro de um cofre. Imagine, dentro de um núcleo. Só que dentro desse livro tem várias páginas. Imagine que cada página fosse um gene. E aí, esse gene, ele vai mais na frente decodificar alguma coisa. Nesse caso aqui, imagine que fosse um bolo. Eu quero fazer uma receita de um bolo. Faz sentido eu levar esse livro para casa de alguém para fazer um bolo? Não. O que é que eu posso fazer? Tiro uma foto, tiro uma cópia, tiro uma xerox. Ou seja, eu vou fazer uma transcrição daquela página, ou seja, daquele gene que me interessa. E aqui eu tenho todos os ingredientes, atrás eu tenho lá o modo de uso, ou seja, eu tenho todas as informações que eu preciso. Só que olha o detalhe, eu tenho uma foto de um bolo aqui, eu tenho uma foto minha aqui que eu colei, e aí o que acontece? Tudo que daqui é importante para eu fazer um bolo mais na frente, ou seja, para eu fazer essa proteína, não. O que é que a gente vai fazer? Cortar nesse gene aquilo que não presta. Então eu vou tirar os introns, tirei, tá aqui, ó, fiquei só com o que interessa. Agora sim eu posso produzir o bolo. Ou seja, galera, em resumo, aqui estaria a informação genética, o código, que foi decodificado. Só que essa decodificação, antes dela, eu precisei produzir uma cópia. Transcrevi, depois eu fiz o quê? Amadureci para depois eu traduzir. Em alguns organismos, galera, aí eu estou falando de vírus, tá? De vírus que são de RNA. Esses vírus, eles não têm DNA, mas tem vírus que a partir do RNA, ele consegue produzir um DNA, como é o caso do vírus do HIV. A gente chama esse cara, ou esse processozinho, de transcrição reversa. Porque, vê, se a partir de DNA eu consigo produzir RNA, se o vírus é de RNA e ele produz DNA, seria uma transcrição. Daqui para cá é transcrição, daqui para cá é uma transcrição também, só que é uma transcrição reversa. Só que esse número 5 aqui a gente vai voltar a falar somente quando a gente estiver falando de vírus, tá? A gente vai se preocupar aqui de uma maneira geral. Inclusive, eu estou falando muito mais de eucariontes do que de procariontes, porque a gente volta também a falar de algumas peculiaridades, características mais específicas aí de procariontes mais para frente, beleza? Esse fluxo da informação genética, do código, né, da informação lá que está codificada até a sua decodificação, a gente chama isso de dogma central da biologia. O que é que a gente vai fazer agora?
ver cada itemzinho desse aqui, como é que acontece com mais detalhes. Vamos começar primeiro pela duplicação do DNA. Então, a gente vai numerando aqui e vai entendendo cada processozinho. Então, esse seria o número 1, tá aqui, ó, número 1, duplicação ou replicação do DNA. Galera, qual é o objetivo da gente duplicar o DNA? Para que a célula possa se dividir. Então, eu tenho um DNA, dupliquei esse cara, agora sim eu posso dividir e as células filhas vão ter a mesma carga genética. Então, o objetivo está aqui, ó, é garantir a divisão ou a duplicação das células, né? Divisão celular. E a gente vai ver que toda célula, ou quase todas elas, passam por um ciclo de vida, onde elas nascem, elas crescem, elas vão se reproduzir, vão se dividir e depois vão morrer. O que acontece? Elas precisam se preparar para poder se dividir. Essa preparação, galera, ela é dividida em 3 etapazinhas, que a gente chama de G1, S e G2. Ramil, eu preciso me aprofundar agora? Não, calma, a gente vai chegar lá. Mas eu quero que você já entenda que a fase específica do ciclo da célula, que é responsável por esse processo de duplicação do DNA, ela é chamada de fase S. S, em inglês, significa síntese. Síntese de quê, Ramon? De DNA. Ou seja, é a síntese, a produção, a duplicação do DNA. E onde é que acontece? Aí veja, se eu estiver falando de eucariontes, aí a gente precisa saber que ela acontece no núcleo. Se eu estiver falando de procariontes, aí galera, procarionte não tem núcleo. Então, vai acontecer onde? No próprio citosol. Beleza? Tá, Ramon, vamos agora começar a entrar em detalhes com relação a essa duplicação. Então, presta atenção, presta atenção. O DNA, galera, é uma molécula que ela está toda enroladinha. É uma dupla hélice, ok? O que a gente precisa fazer para garantir essa duplicação? A gente precisa primeiro desenrolar essa dupla hélice. E a gente precisa logo em seguida fazer o seguinte, a gente precisa abrir essa dupla hélice. E aí, para isso, a gente tem um aparato multienzimático que vai fazer isso. Ou seja, são várias enzimas que vão garantir essa paradinha acontecer. A começar por esse processozinho de ir desenrolando. Ele desenrola, tira a tensão, porque isso imagina, galera, se eu fosse tirando a tensão aqui, a tensão que está aqui, ela ia ser passada para cá, chega uma hora que eu não mais conseguir abrir. Então, a gente vai desenrolando e tirando essa tensão molecular. Quem faz isso é uma moléculazinha chamada de topoisomerase ou simplesmente girase. Ela vai girando, 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 girando e ela vai desenrolando essa dupla hélice, beleza? Então tá aqui, é a primeira enzimazinha desse processo. A segunda enzima, galera, ela vai cortando isso aqui, ó. Como é o nome dessas ligações aqui? Aqui, ó. São as pontes de hidrogênio. Então, quando a gente fala de ponte de hidrogênio, são as interações que ligam uma fita, um nucleotídeo de uma fita ao de outra. E aí vai ter uma enzima que vai cortando, quebrando essas ligações. Essa enzimazinha, ela funciona como se fosse uma tesourinha. Tá aqui ela, ó. É chamada de helicase, ok? E aí o que é que vai acontecer? Quando a helicase vai cortando, essa dupla fita ela vai se abrindo. E aí quando ela se abre todinha, a gente tem a abertura do que a gente chama de forquilha de duplicação. Então, galera, olha pra cá. Eu tinha dupla hélice, a tesourinha, ela veio aqui cortando, ó. Imagina que aqui eu tivesse a tesourinha. Ela cortou e aqui eu já tenho uma abertura da forquilha de duplicação. Depois, o que é que vai acontecer? Essa tesourinha ela já está aqui em cima. Ou seja, ela abriu ainda mais a forquilha de duplicação. Mais na frente, o que é que vai acontecer? Essa tesourinha ela vem para cá agora. Ó. Ou seja, ela corta as pontes de hidrogênio e a forquilha vai se abrindo até que ela termina toda a abertura. Beleza? Tá, amor. E aí, o que é que vai acontecer? Quando ocorre essa abertura, graças à ação da helicase, o que é que vai acontecer agora? A gente tem uma outra enzima, a gente precisa, veja, o que era dupla fita, ficou uma fita simples de um lado e uma fita simples do outro. Qual é o objetivo? É a gente tornar isso aqui uma dupla fita novamente e uma dupla fita novamente. Porque ao término eu vou ter 2 DNAs formados, 2 cópias. Concorda comigo? E aí veja o detalhe. Para iniciar a duplicação, a gente precisa de uma enzimazinha chamada de primase, desculpa. E a primase vai construir o que a gente chama de primer. Ramon, o que seria esse primer? Ó, primer seria essa estruturazinha aqui vermelhinha. Mas deixa eu contar com mais detalhes para vocês, vê.
Lembra que a gente tem, cada nucleotídeozinho desse aqui é uma base, é um fosfato e uma pentose. Concorda comigo? Vai ter aqui embaixo uma base, um fosfato e uma pentose. O que vai garantir que um nucleotídeo, presta atenção, o que vai garantir que um nucleotídeo se ligue a outro por essa ligaçãozinha química aqui, ó, é que esse carbono daqui possa fazer essa conexão. O carbono 3 daqui faz essa ligação fosfodiéster com esse fosfato. Só que se a gente for lá para o último carbono, lá para o último nucleotídeo, esse cara daqui, galera, ele não tem ninguém para se ligar. E ele precisa de alguém para se ligar. Quem garante esse start, quem garante ou garantia, quem garante é ótimo, mas quem permite que haja uma hidroxila livre para que a ligação fosfodiéster aconteça com o próximo nucleotídeo que vir, quem garante isso é a primase. Então a primase é uma enzima que ela coloca um fragmentozinho de RNA, que eu coloquei aqui na cor vermelha, para ter uma hidroxila capaz, livre no caso aqui, capaz de realizar uma ligação fosfodiéster. Então é como se eu tivesse aqui, ó, imagina que eu coloquei aqui em verde, vou estar na cor vermelha, vou seguir a mesma cor dali. Então, ó, eu coloquei aqui um pedacinho de RNA. Como é o nome desse pedacinho? É o primer. Então isso aqui, ó, vou puxar aqui para baixo, isso aqui seria o primer. Então, para quem não entendeu, o primer é um pedacinho de RNA, um fragmento de RNA capaz de quê? De ter no seu nucleotídeo uma hidroxila livre para garantir que as ligações fosfodiésteres possam acontecer. Porque qual é o objetivo da gente aqui? É construir um DNA. E para construir um DNA eu tenho que sair colocando nucleotídeos. E para colocar nucleotídeos eu tenho que ter hidroxila livre. Quem garante isso? O primer. Quem coloca? A primase. Ok? Ramon, e daí? E daí que vai vir uma outra enzima agora. Essa é especial, galera. Essa aí a gente tem que saber. Geralmente quando cai em prova alguma coisa de duplicação, cai sobre essa enzima. Ela é chamada de DNA polimerase. Tá aqui, a DNA polimerase. Só que tem um detalhe. Observa que eu coloquei aqui os sentidos da fita. 5 linhas aqui em cima, aqui é 3. Se aqui é 5, o oposto dela vai ser 3 aqui e aqui vai ser 5. Ok? Então garantindo que elas são antiparalelas. Só que olha o detalhe, veja, presta atenção. Quando a gente fala aqui na DNA polimerase, ela só consegue polimerizar. Ramon traduz aí. Ela só consegue construir, sintetizar, polimerizar é você montar, é você construir. É você pegar vários monômerozinhos e você sair construindo, polimerizando. Como é o nome do monômero? Nucleotídeo. E aí a gente vai somando esse nucleotídeo e formando uma fita grande. Esse cara daqui só consegue polimerizar, colocar nucleotídeos de DNA, adenina, guanina, timina, citosina, somente no sentido, vê, se aqui é 5, se aqui é 3, aqui vai ser o quê? Aqui vai ser 5. E aqui em cima vai ser 3. Ela só consegue seguir esse sentido aqui, ó, galera. Ela só segue esse sentido. Então, se eu der um toquezinho aqui, agora o que vai acontecer? Ela começa a polimerizar. Entenderam? Então elas começam a colocar nucleotídeos seguindo esse sentido. Só que qual é o detalhe? Vê, qual é o detalhe? Se aqui é 5, aqui vai ser 3. Ok, beleza. Eu vi que aqui era 5 e que aqui era 3. Galera, se aqui é 3, o sentido que ela vai polimerizar aqui agora é qual? Aqui não é 5 e aqui não é 3 agora? Se ela só vai do 5 para o 3, que ela está polimerizando, ela vai conseguir subir aqui? Não, do lado de cá ela vai ter que descer. Só que aí ela tem um problema. Vamos fazer de novo, ó. Ela vai polimerizando. Só que ela tem um problema. Qual é o problema? Vê, olha para cá. Ela vai, aqui é 3, o que ela vai fazer agora é aqui, ó, do 5 para cima. Então ela vem embora. Foi embora, foi construindo. Onde tinha adenina, ela colocou o quê? Ela colocou timina. Onde tinha citosina, ela colocou guanina. E aí foi polimerizando. Só que olha o detalhe, olha o detalhe. Essa aqui teve que subir. E essa daqui, ela teve que descer, porque elas são antiparalelas.
E como a polimerase, ela só segue um sentido, então ela vai em uma sobe e a outra desce. Ok. Qual é o outro detalhe? O outro detalhe é que a helicase, a tesourinha, ela está aqui nesse momento. A forquilha está aqui. Não teria como essa polimerase do lado de cá subir para cá e descer de uma vez. Então ela tem que ir subindo aos poucos. Veja, essa daqui, ela já vai subindo à medida que a helicase vai crescendo, vai destruindo as pontes, né? Essa daqui seria essa situação daqui. Só que à medida que a helicase quebrou mais um pouquinho, subiu mais um pouquinho, abriu mais a forquilha, já vem outra polimerase, já clica aqui, ó, e ela já desce. A do lado de cá não tem problema, porque ela vai subindo continuamente, ó. A do lado de cá, ela já tinha descido aqui, e a helicase já estava no finalzinho, agora ela pode descer do lado de cá. E aí a gente vai construindo duas novas fitas, de forma que ao término, quando a helicase terminar tudo isso, o que é que a gente vai ter? A gente vai ter uma fita, essa de cá que já existia, a de lá que já existia, e uma fita que foi construída assim, ó, continuamente, ó. Ok? E a outra fita que ela foi construída assim, ó, aos pouquinhos, ó, aos fragmentos. Esses fragmentozinhos que a gente tá vendo aqui, ele tem um nomezinho para ele. Esses fragmentos, galera, vou voltar para cá assim, ó. Eles se chamam fragmentos de Okazaki. Então, os fragmentos de Okazaki, eles nada mais são do que pedaços de DNA que foram sendo formados na fita que cresce de forma o quê? Descontínua. Então, enquanto que uma fita está crescendo aqui continuamente, a outra está crescendo aos pedaços, ou seja, aos fragmentos de Okazaki. E aí a gente vai ter, observa o detalhe, galera, vê. A gente vai ter o quê? Presta atenção. A gente vai ter pedacinhos de RNA que foram colocados aqui, 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 sempre no início, né? Sempre no início, ó. Aqui, aqui. Como é o nome desses pedacinhos? Esses pedacinhos são chamados de primer. Lembra do RNAzinho? Primer é um pedacinho de RNA. Só que esses primers precisam sair daí, porque a gente está construindo DNA. Quem é que vai tirar eles? Quem vai tirar, galera, tá aqui, ó. É uma outra enzima chamada também de polimerase, só que essa é a polimerase 1. Eu tinha DNA polimerase 3, essa é a 1. O que é que ela vai fazer? Ela tira o primer e vem uma outra enzimazinha importante chamada de ligase, que eu nem coloquei aqui, que ela vai conectar esses fragmentos. E aí, no final, a gente vai ter duas fitas formadas, ó. Olha aqui, ó. Não sei se vocês observaram o detalhe, mas a gente vai ver com mais calma. Presta atenção. Uma crescendo de uma forma contínua e a outra crescendo de forma descontínua. No final a gente tem a conexão e aí, ao término, a gente tem finalmente o quê? Vou conectar aqui, conectei aqui, a gente tem duas novas fitas de DNA. Que claro, elas não vão ficar assim, elas vão ficar como? Elas vão ficar, obviamente, todas de uma forma helicoidal. Ou seja, elas assumem aquela forma que a gente já conhece do DNA. Beleza? Então, o que era uma dupla fita, agora a gente tem duas duplas fitas. Ou seja, a gente fez o quê? A duplicação do DNA. Ramon, tem alguma outra imagem para facilitar aí? Tem, galera. Olha para cá, presta atenção. Deixa eu apagar aqui. Presta atenção. Observa que se aqui é 3 linhas, aqui é 5. Se aqui é 3, aqui é 5 e aqui é 3. Ou seja, elas são antiparalelas. Só que olha o detalhe, a fita que está crescendo continuamente, ela vai do 5 para o 3. Lembra que a gente viu isso? Ela vai do 5 para o 3. A polimerase, ela vai crescendo nesse sentido, que a gente chama de fita contínua ou fita líder. Beleza? E à medida que a forquilha vai crescendo, a fita de baixo, que a gente chama de fita atrasada, ela está crescendo aos pedaços, aos fragmentos. A forquilha estava aqui, então ela cresceu para cá. A forquilha veio para cá, ela cresceu para cá. A forquilha veio para cá, cresceu para cá. E ela vai crescendo, formando os fragmentozinhos de Okazaki. Beleza? Até que, obviamente, a gente chega nas extremidades e aí a gente vai ter duas novas fitas formadas. Qual é o detalhe que a gente queria que vocês percebessem? Que a duplicação do DNA,
ela segue o seguinte, ela segue um padrão. Ela sempre vai ser semi-conservativa. Por que, Ramon, sempre é semi-conservativa? Porque uma das fitas originais, ela é conservada. E a outra que vai ser o quê? Sintetizada. Por isso que ela é semi-conservativa. E ela também é chamada de bidirecional. Por que bidirecional? Porque enquanto que uma fita, ela está crescendo aqui, ó, em um sentido, uma fita está crescendo em um sentido, a outra está crescendo como? No sentido oposto. Por isso que ela é bidirecional. E ela também pode ser chamada de semidescontínua. Porque enquanto que uma cresce continuamente, ó, crescendo continuamente, a outra está crescendo aos fragmentos. Ou seja, ela é semidescontínua. Isso é duplicação do DNA. Isso é biologia, isso é Ramon Gadelha. Tamo junto.